E aí, pessoal, tudo bom com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Cedrocast, Sua Saúde, Nossa Conversa. Eu sou Ingrid Gomes e sou a sua apresentadora. E aí, galera, tudo bom com vocês? Tô de volta naquele nosso famoso podcast onde a gente faz perguntas difíceis, científicas, e tem vezes que é algumas perguntas provocativas, filosóficas. E hoje nós temos uma convidada especial que vai falar de um tema muito interessante. Mas qual será esse tema, hein, Ingrid? Gente, é algo aqui que é para todos os homens, que é a saúde de vocês, que é tão difícil de vocês correrem atrás. E para isso, né, como o Ross falou, a gente trouxe uma pessoa maravilhosa. Aqui, ó. Edição, bota aí. Rufem os tambores. Doutora Amanda, seja muito bem-vinda. Obrigada. Oi, gente, um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pelo convite. Então, eu sou a doutora Amanda Jordão. Eu me formei na UFMA, fiz residência na UFMA de cirurgia geral, depois urologia. Então, 11 anos da minha vida foi lá na UFMA, no Hospital Universitário. Depois eu fiz o mestrado de câncer de pênis, na UFMA também. Inclusive, eu fui contemporânea do Eric. E aí, agora eu estou trabalhando aí há 6 anos já como urologista e eu sei bem como é que são as dificuldades dos homens em procurar o nosso consultório. A gente tem que vencer um tabu por dia. Matando um leão por dia, mas para levar os leões para o consultório da urologista. Exatamente. Mas, doutora, por que é tão difícil levar um homem para esse consultório para se consultar? Então, eles acham que eles vão chegar lá e automaticamente eu não vou nem falar com eles e já vou fazer o toque, como se fosse uma coisa assim tão brutal. E não é, né? Então, primeiro eu ganho a confiança deles, eu converso, pergunto quais são as patologias, o que eles estão lá. Às vezes eles só estão lá porque a esposa marcou, a filha marcou, ou a mãe marcou. Dificilmente eles estão lá porque eles querem. Eles chegam lá... Livre, espontânea, pressão, exatamente. Nada de vontade. Não, eles chegam lá, doutora, eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui, porque eu tô ótima, eu não sinto nada. Eu falei, então tá, vamos fazer as perguntas e a gente vai descobrir por que você tá aqui. E aí, então, eu acho que é isso, eles já têm esse tabu, já acham que eu já vou imediato fazer o toque. Não, às vezes é uma conversa, às vezes eu nem faço o toque na primeira consulta. Eu espero o paciente ter uma confiança, eu quebro o gelo, eu brinco. E aí, numa próxima consulta, eu falo, olha, venha preparado psicologicamente, que a gente vai fazer um toque bem rapidinho, vai dar tudo certo. Aí ele já vai sorrindo, já ganhou confiança. E aí ele volta. Às vezes não. E é aí que eu falo. Às vezes não. Às vezes não. Mas, já filosofando um pouquinho, a gente precisa desconstruir algumas coisas no imaginário masculino, né? Porque quando você fala hoje de urologia, e quando fala de saúde do homem, principalmente é uma observação que eu faço ao Novembro Azul, que a saúde do homem não se resume à próstata. Não, de nem forma nenhuma. Pouco. E a urologista significa que você vai fazer um toque. Então, a gente tem que começar falando sobre o que é a saúde do homem de verdade, assim. Porque a população e as pessoas de maneira geral, quando falam em saúde do homem ou em Novembro Azul, só associam a isso. E aí começa a fortalecer mais ainda esse imaginário que a gente já tem construído há centenas de anos. E aí as pessoas ficam cada vez mais retraídas, porque assim, falar de ir ao consultório de um urologista é como se fosse sinônimo de que você vai e não passar inclusive, pelo toque. Não é, né? Eu até falo isso assim, na ginecologia, as meninas vão e a ginecologia faz uma avaliação completa e vai mandando para onde achar necessário. Eu faço justamente isso. Quando o paciente vem para mim, primeiro que é difícil ele estar lá, né, como a gente já comentou. Então eu aproveito que o paciente está lá e eu peço colesterol, eu peço glicemia, eu vou avaliando tudo com uma saúde completa, eu não fico focada só na próstata. Às vezes o paciente tem um problema que está em outra questão, uma glicemia, e aí isso afeta a ereção, ou então o psicológico dele, ou então ele está com problema no trabalho, ou então ele está com problema com cálculo renal, ou então ele tem uma infecção de repetição. Tem tantas outras coisas que eu posso investigar. Exatamente. Que eu faço um check-up geral, que eu não sei qual é outro médico que ele vai para fazer esse check-up, e aí eu falo, olha, colesterol está um pouco elevado, vá no cardio, assim, esteatose hepática, vá no endócrino, ou então no gastro. Então eu vou direcionando, porque a saúde do homem é completa, ela não se resume à próstata, ela se resume a tudo. Exatamente. Então eu tenho que ver ele como forma geral. E aí você tem todas essas situações no homem que podem convergir para o que é a especialidade do urologista. Exatamente. E para a gente deixar assim claro para o público em geral, qual é a concentração do urologista? Em que órgão se concentra a atividade hoje do urologista? Pronto, perfeito. Como, por exemplo, o cardiologista vai se concentrar ali
no coração principalmente. Pronto. E algumas partes vasculares. Inclusive, esse ponto é bem importante para frisar que urologia também é coisa de mulher. Embora a gente esteja falando sobre homem, porque isso pega num ponto em comum. Quem tiver rins e bexiga é com urologia. Exato. Então, todas as mulheres têm rins e bexiga. Então, assim, a urologia cuida do sistema do trato urinário. Rins, ureter, bexiga, que está incluído ali dentro da uretra a próstata. E 10% a gente cuida apenas do órgão genital masculino. Mas tem muitas outras coisas que não são só o órgão genital masculino. Exato. É um completo. Então, urologia também é coisa de mulher. E urologia avalia todo o sistema urinário do homem. A próstata, ela está incluída nisso. Exatamente. Ela não se resume só à próstata. Exatamente. Pronto, a gente falou que você pede exames, né? Que na primeira consulta é uma conversa, que não vai direto ali aquele ponto final, que todo homem fica meio que desesperado. Por falar em exame, tem alguma listinha que sempre pede? Porque é difícil o homem se consultar, então a gente aproveita aquele momento para pedir uma bateria. O que seriam esses exames? Então, o que eu peço na minha rotina prática? Eu sempre peço um perfil lipídico completo, eu sempre peço glicemia. Se o paciente já é diabético, eu peço uma glicada. Se não, eu me resumo somente à glicemia. Eu sempre peço ureia-creatinina, que é a função renal, tá? E eu sempre peço tireoide também, os hormônios da tireoide, que eu acho que isso norteia muitas outras patologias, e exame de urina. Alguns exames que eu peço ou não, exames do fígado, se eu tiver alguma coisa mais direcionada, e testosterona, porque às vezes o homem pede. Hoje em dia tá uma moda que todos eles querem avaliar a testosterona. Pauta polêmica, hein? Mas não é algo que eu peço de rotina. Eu só peço se tiver alguma queixa, eu direciono. E aí, se for um paciente acima de 50 anos, com alguma queixa, daí sim eu peço também o ultrassom de próstata. Mas a rotina laboratorial seria mais ou menos essas, que eu consigo avaliar vários órgãos. Sim. E imagem? Quando imagem, ultrassom de próstata, geralmente, se for acima de 50 anos, acima de 45, com resíduo pós-miccional, que a gente chama que é o RPM, o paciente ele faz uma ultrassom de próstata, faz xixi e volta para fazer ultrassom de novo, para saber se ele está retendo urina ou não. Porque isso é uma coisa importante. Se ele tiver uma próstata aumentada, ele vai ser um retentor de urina crônico. E na concepção dele, ele acha que está urinando bem. Mas, na verdade, ele está urinando metade do que é para ele urinar. Está retendo a outra metade. Ele pode ter escapes ao longo do dia, não? Não escapes, mas infecção urinária. Infecção urinária. Por reter urina. Entendeu? Então, assim, isso vai gerando um problema. E aí já abre o alerta. Então, ele pode estar com crescimento benigno da próstata. E aí seria o exame de imagem que a gente pediria. Aí, se a queixa for cálculo, aí a gente já vai ultrassom do aparelho urinário. Se aparecer, tomografia. Eu não peço de início uma tomografia. Primeiro, tudo o screening começa com os ultrassons. Sim. E isso é importante quando a gente fala dessa amplitude de investigação do paciente, principalmente na saúde do homem, né? Que é outro ponto que eu penso que quando você fala em saúde do homem, você tem que pensar também nas políticas de assistência à saúde, principalmente na atenção básica, né? Isso. E aqui entra vários aspectos. Você vê, hoje você tem atenção básica para a criança, para a saúde da mulher, para o idoso e etc. Tem também para a saúde do homem, mas é importante a gente citar alguns pontos, né, de populações que são mais vulneráveis, como, por exemplo, a população carcerária, população que fica mais distante dos centros de saúde, como as populações que ficam, as quilombolas, indígenas, ribeirinhos, que não têm acesso a um consultório de um urologista. Isso. E aí, quando chega, por exemplo, no consultório de urologia, você já tem uma próstata aumentada, quando se trata de próstata, né? Sim. Às vezes, como na tua experiência no mestrado com câncer de pênis. Isso. Câncer em estágio avançado, que tem que passar por uma cirurgia, que é uma penectomia, né? Que é a remoção do pênis, que a Amanda pode falar um pouquinho também. Então, a gente tem vários cenários quando fala de saúde do homem, que isso eu estou frisando para a gente desmistificar que saúde do homem não se resume à próstata. E que essas políticas de saúde, elas precisam alcançar essas pessoas que estão distantes vulnerável. E vulneráveis, né? Então, isso é algo muito importante que eu queria até deixar bem claro. Quando a gente fala de Novembro Azul, a gente só foca na próstata. E, especialmente aqui no nosso estado do Maranhão, nós somos recordistas mundiais de câncer de pênis. Que recorde horrível, né? Então, assim, por ser recordistas mundiais, a gente não pode focar só na próstata. A próstata é um câncer importante, tem sua devida importância, mas o câncer de pênis, ele
a sua resolução é mutiladora. Então, esses pacientes que o Eric comentou e tal, eles aparece uma feridinha, eles não ligam, eles não têm higiene, eles acham que isso não é legal, ficar higienizando, eles acham que isso não é correto, e quando chega pra gente, essa ferida já tá uma feridona, a gente tem que fazer uma amputação do pênis. Então, imagina mulheres quando fazem a retirada da mama, que é o símbolo da feminilidade, o homem, a retirada do pênis, é o símbolo da masculinidade. Então, assim, tem que ter um acesso psicológico, muitos se divorciam depois disso. Como eu trabalhava no Aldenor, então assim, a gente fazia uma amputação a cada ali, pelo menos 15 dias. 2 a 3 por mês, uma média. Tem meses que era mais, tem meses que era menos. Isso é muito. É muito. É muito, é muito. Isso não é pra chegar, porque a prevenção do câncer de pênis é só higiene. Limpeza. Limpeza, não é algo super difícil. Então, assim, eu acho que fica esse recado para a população que Novembro Azul, ele é para também falar sobre o câncer de pênis, porque, enfim, a gente leva esse recorde nas costas. E eu sei muito bem disso, que eu tenho 2 menininhos em casa, eles são ensinados, o maiorzinho, né, que já tem 3 anos, o outro ainda tá na fralda, então ele é ensinado a fazer o pipizinho dele e limpar o pênis. Exatamente. Então, ele não faz só o xixi e vai lá e sacode e joga dentro da coisa, tá tudo certo. Não, você tem que higienizar. Exatamente. Então isso não é coisa só de mulher. Não. Né? A higiene é uma coisa do ser humano. Era pra ser algo básico. Era pra ser algo básico, né? E ensinar então papais de meninos, Isso. mamães eu de também meninos. tenho 2 meninos, também ensino. A gente sabe exatamente como é que é ensinar os meninos a fazer higiene Exatamente. íntima, que é justamente uma forma de já ensiná-los e sensibilizá-los que a higiene desse órgão é importante para prevenir uma das principais doenças que podem gerar um desfecho catastrófico. Não só do ponto de vista anatômico, mas social, psicológico, tudo. Que a gente ainda tem, a gente não comentou, mas parte desses pacientes que sofrem amputação, alguns chegam a cometer suicídio. Sim, né? muitos. E isso requer o acompanhamento psicológico, psiquiátrico. O paciente mais novo, porque assim, uma coisa é isso acontecer, essa mutilação, com um paciente ali, 75 anos, ok. O paciente mais novo que a gente já teve foi até no Hospital Dutra, ele tinha 31 anos. Olha aí. Ele era um caminhoneiro, e aí ele falou que dormiu de janela aberta. Bom, a gente não sabe até que ponto isso tudo é verdade, mas e que uma mosca picou, depositou sujeira, e ele ficou por isso mesmo. Quando chegou, já estava de uma forma muito grande, infectado. Não deu para ser penectomia parcial, teve que ser total. A gente teve que colocar a uretra na região perineal. Então, a partir dali, ele só começou a fazer xixi sentado, que já é, para alguns homens, algo bem, né, esquisito. E aí, bom, o efeito foi catastrófico. A gente não teve um segmento perfeito, mas a mulher separou dele. Muitas coisas aconteceram. Então, para um rapaz de 31 anos, Exato. É um absurdo isso acontecer, né? Com base na conversa aqui que a gente tá tendo, me veio 2 perguntas. 2 perguntas. A primeira, a gente falou sobre higiene, sobre os filhos de vocês, são pequenininhos. Tem uma idade em que a mãe, né? A mãe ou o pai, eles possam levar já pro urologista para ter esse cuidado? Boa. E a outra pergunta que é algo até lá de casa que vem se falado muito, não é melhor o homem fazer a urina dele sentado, que é a melhor higiene também para a mulher, que faz em pé e aqueles respingos todos, pode causar alguma coisa? Olha, isso é assim, a segunda pergunta falando, isso é um pouco cultural. Não tem problema nenhum o homem fazer um xixi sentado. Mas como é cultural, como vai pro banheiro público, de restaurante ou de qualquer lugar, você até não senta. Até nós mulheres, a gente evita sentar. A gente meio que fica ali, né, de uma posição assim. Então assim, pro homem meio que ele também é treinado a nem sentar. Eu acho que o ideal mesmo é só, eu brinco com meus filhinhos assim, balança bem, não deixa ficar úmido, vamos pegar um papel, vamos limpar, enxugar aqui. E também não sujar o vaso, né, porque é o terror das mulheres dentro de casa. Eu tava falando assim, dentro de casa, de sujar o vaso, gente, não, isso acontece. Mas a gente tem que treinar eles pra não acontecer, porque minhas noras têm que me agradecer no futuro, por favor. E sobre a primeira parte, eu acho que assim, a gente aprende de livro, né? Até 3 anos não se deve fazer nada.
tá? Em relação ao prepúcio que não abre, porque muitas mães e pais ficam preocupados, não tá abrindo, já vou fazer cirurgia, e não é assim, até 3 anos a gente simplesmente não mexe. E aquele exercício de fazer no banheiro, ficar forçando, não é pra fazer. Não é pra fazer. Inclusive, isso gera umas fimoses secundárias, inflamatórias, e dói, gente, isso dói na criança muito, tá? Então, não fazer, até 3 anos, esquece. Né? Só uma higiene normal. A partir de 3 anos é ideal consultar caso esteja muito fechadinho, porque isso é outro ponto muito importante. Se ficar fechadinho durante muito tempo, vai acumular esmegma, que é uma secreção natural produzida pelo pênis para lubrificação, só que esse esmegma de forma acumulada, ele é inflamatório. Então ele vai inflamar aquela região e isso predispõe o aparecimento de câncer de pênis no futuro. Traduzindo para o homem, esmegma é aquela massinha branca, secreção sebácea. Que quando tá ela lá concentrada, ela até tem um mau cheiro. Exato. Então, o ideal é, se não está abrindo o prepúcio, procura o médico, porque a gente faz a cirurgia da postectomia. Porque tem que abrir. Até para higienizar, tem que abrir, senão vai ficar acumulando. Pronto, então nos primeiros anos de vida da criancinha... 3 anos não mexe. Não mexe, só limpa normal. A partir de 3 anos, aí começa a observar se vai... Porque com o crescimento do pênis, naturalmente o prepúcio vai se abrindo. Isso é natural, fisiológico. Se isso não ocorrer, aí sim que a gente tem que procurar um médico para poder pensar numa pomada ou numa cirurgia. Perguntei isso por contas de família mesmo, tem muitos meninos na família, e aí fica aquela questão, leva logo no médico e tudo, tem que fazer muitas mães me procuram ali com 1 ano, 2 anos, eu olha, tá fechadinho porque o pênis ainda é pequenininho, ele vai crescer e tá tudo bem. Outra preocupação que as mães levam, será que meu filho não tá tendo crescimento adequado do pênis e tudo, lá com os 10 anos? Eu falei, calma, não tem nem pelo. Primeiro vem os pelos, depois vem o crescimento do pênis, é tudo uma questão de testosterona, tá? Então, assim... Espera a puberdade. Vamos esperar, uma coisa de cada vez, o menino não tem pelo em lugar nenhum, e aí, mas é porque o pênis é pequenininho. Tem muitos meninos, hoje em dia, né, nossa alimentação, nossa falta de exercício, enfim, que tem o pubis gordinho, né, assim, e acaba que o pênis é um pouco embutido. Na hora que a gente faz uma manobra, a gente vê que a haste peniana é normal, só que o pubis que é mais gordinho. Então, na hora que tiver um estirão de crescimento, ou que emagrecer, vai ter um pênis do tamanho normal. Isso é outra coisa que tem que tirar da cabeça das mães, que o pênis vai crescer, se acalme. Tem 10 anos, porque a mulher normalmente menstrua mais cedo, né? Com 11, 12 mas ali. o homem, ele demora pra entrar na puberdade. O homem demora demais pra amadurecer. Seres lentos, né? Ô, povo lento, rapaz. Mas eu acho que isso é culpa da medicina também, que não deixou a seleção natural agir aí. Brincadeira, viu? Brincadeira. Eles são lentos só depois, porque o espermatozoide que carrega o masculino, ele é o mais rápido. É o mais rapidinho. É o mais rapidinho. Será que isso é verdade mesmo, hein? Aí o pessoal que tá programando aí gravidar, tem aquela teoria de que faz um pouco antes da ovulação, que aí o espermatozoide que é mais lento e mais resistente é menina. Então ele vai chegar lá. E no dia da ovulação é menino. Batata que é menina. Já me falaram isso. Olha, quando tu for engravidar, tu quiser um menino, espera no dia da tua ovulação, vê se tu tá ovulando. Aí vai lá, vai ser menino. Mas isso assim, se tu não fizer dá pra ser exato, gente. Porque, não tem ciência. São milhões e milhões de espermatozoides são liberados e tem todo o arcabouço feminino também que atua lá no negócio. Mas vamos falar de saúde do homem, que o nosso papo hoje é de saúde do homem. A gente já brincou e tal. No consultório hoje, tá, Amanda? Qual é a principal procura? A queixa principal que chega? Pra gente falar um pouquinho das doenças que afetam o homem de maneira geral, além da próstata. Certo. Então, vamos lá por categoria, tá? Por faixa etária. Se for um jovem, maioria das vezes eles têm relação desprotegida, então muitas vezes mesmo eles aparecem com ou ISTs, corrimentos, ou verrugas, aparecimento de alguma coisa na região peniana, seja ferida, seja verruga, seja manchas de candidíase. Tem muito paciente com candidíase crônica, que a gente mora numa cidade quente, usa a região genital é úmida por natureza, então quente e úmido, candidíase. E população jovem, cálculos. Aparece muito mesmo. Hoje em dia, tá aparecendo muitos pacientes que referem, eu estou indisposto na academia, eu queria ver, minha testosterona tá muito na modinha isso. E tem muitos pacientes na academia que estão usando anabolizantes com testosterona.
e vem pra gente em 2 cenários. Ou porque o testículo atrofiou, ou porque agora eles querem engravidar. E aí, usando testosterona exógena, o corpo entende que você não precisa produzir. Então, ele não produz testosterona, que é o principal fator para produzir espermatozoide. Então, você se torna infértil. Então, está acontecendo muita procura em pacientes jovens em questão disso. Agora eu quero ter filho e não consigo. Esse é um ponto. A partir dos 45, 50, é mais a procura de pacientes com HPB. O que é? Hiperplasia prostática benigna. Então, são pacientes que chegam, olha, doutora, primeiro eu vim só para o preventivo, não sinto nada. Tudo bem. Daí eu faço as perguntas que seriam, tá urinando bem, o jato tá forte, tá achando que tá retendo urina muitas vezes à noite, o jato vai de uma vez só, ele fica quebrando, você tem que fazer força para fazer xixi, como é que tá essa situação? Arde, sai sangue, dói? Essas questões para a gente avaliar HPB de pacientes assintomáticos. Ou eles já chegam, doutor, eu tô com jato fraco, não tô conseguindo urinar direito, eu sinto que minha bexiga não esvazia, eu sinto uma dificuldade, eu demoro muito tempo no banheiro, minha esposa reclama que eu fico no banheiro um tempão para conseguir terminar meu xixi, minha urina, e aí esses pacientes provavelmente já têm um crescimento da próstata benigno. Nenhum deles chega pra... eu tô com câncer, um exemplo. Por quê? Porque o câncer de próstata, ele é indolor. Inclusive, é justamente esses pacientes que dizem, doutora, eu não sei por que eu tô aqui. Anota aí, o câncer de próstata é o quê? Ele é indolor. É o paciente que chega dizendo, não sei o que eu tô fazendo aqui, porque eu não sinto nada. Esse paciente... Muito importante isso. Ele pode sim ter câncer de próstata. Porque aquele que sente muito, eu sinto muitas coisas, a gente vai direcionar nosso raciocínio para hiperplasia prostática benigna. Sim. Porque ela vai obstruir a saída da urina. E aquele que não sente nada, bom, então ele não tem hiperplasia, pode ser câncer. A gente tem que investigar. A busca é ativa. Exato. A busca é ativa com exames de PSA total, PSA livre. E aí a gente vai começar a investigação. Pronto. Normalmente quem tem câncer de próstata, ele urina mais? Tem mais escape de urina, alguma coisa assim? Inclusive, você pode ter as 2 doenças, tá? Você pode ter hiperplasia prostática benigna e câncer de próstata. Câncer. Porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exatamente. Quando é que você desconfia? Você vai fazer o preventivo para todos os homens. Importante. Isso é uma outra coisa importante. A Sociedade Brasileira de Urologia preconiza que 50 anos é a população geral. Todo mundo, a partir de 50 anos, tem que ir no urologista. 45 para 2 tipos de população, que tem histórico familiar positivo ou da raça negra. Porque a melanina, ela tem mais predisposição a formar câncer de próstata. Então, negros e com pai ou avô ou irmãos com câncer de próstata, começa com 45. Tá? Isso é bem importante, porque muita gente começa com 40 e não é. Então, quando a gente fala desses pontos específicos, a mensagem que a gente está querendo passar é que o diagnóstico do câncer de próstata, ele por muitas vezes vai ser um achado. Um achado. Porque é uma busca ativa, e aí vem a importância do homem buscar o médico urologista no seu acompanhamento. Ele vai fazer o acompanhamento com endócrino, com cardio, com todas as outras especialidades que eventualmente ele já pode fazer o acompanhamento se tiver alguma outra comorbidade, mas ele deve incluir o urologista na sua rotina por causa desse fator. Isso. Repetindo, o câncer de próstata é indolor e às vezes você não vai sentir absolutamente nada e ele já pode estar lá. E uma coisa não anula a outra. A hiperplasia prostática pode coexistir com o câncer de próstata. E quando que a gente vai desconfiar que o paciente tem câncer de próstata? Então, a gente vai pedir o PSA e, numa consulta seguinte, assim que eu faço o toque, tá? Então, não tem nada, todos me perguntam, não tem nenhuma tecnologia, estamos em 2025, não tem nenhuma tecnologia que substitua o toque. O toque, ele é exame físico. Ele é o exame físico padrão, não é nada demais, é igual palpar o abdômen, é um toque retal para a gente avaliar a próstata. Existem PSAs aumentados com toques normais, a gente vai suspeitar de câncer. Existem PSAs normais com toque alterado. Já tivemos muitos pacientes. Então, o toque a gente percebe um endurecimento, presença de nódulo e o PSA está normal. Opa, a gente vai direcionar para pedir uma biópsia ou uma ressonância de próstata. E o contrário também. Um toque normal e um PSA elevado. Então, a gente também vai subir o alerta. Eu perguntei aquilo porque o do meu avô
Foi um achado. É, sempre. Na maioria das vezes é um achado. Foi um achado. A gente fez uma bateria de exames, achou. Eu perguntei da urina porque ele tem como se fosse uma incontinência, realmente. Ele não consegue segurar o xixi. Isso é um problema da hiperplasia prostática. Durante muito tempo ele ficou obstruído, certo? E o que acontece? A bexiga tem um músculo, que é o detrusor. E aí, quando tem a próstata bem obstruída, ela faz muita força para tentar vencer aquela obstrução. Muita força. Inclusive, as bexigas são bem hipertrofiadas de quem faz muita força. Com o tempo, ela fadiga. Então, ela não consegue mais fazer tanta força, tá? E aí, se ele faz cirurgia para retirar aquela próstata de forma benigna ou não, a bexiga acaba ficando, leigamente falando, frouxa. Ela não tem mais tanta força. Então, ela vai perder... Então, se deu à vontade, ele não... Ele não consegue segurar. E aí, ele leva a uma outra patologia, que é a bexiga hiperativa. Desencadeou uma hiperatividade. O que é bexiga hiperativa? É aquela, igual um moleque hiperativo. Quem tem filho, sabe. Bexiga hiperativa, ela não para. Ela se contrai toda hora. Então, cada contração é uma vontade muito forte de urinar. E por que ela chegou nesse ponto? Porque, durante muito tempo, ela forçou a barra. Ela foi no limite, extra-limite dela. Então, ela destrambelhou. Ela entrou em arritmia. Ela começa a contrair de forma involuntária e cada contração é a vontade de ir no banheiro. E, às vezes, não segura. Perde xixi. Aquele desespero, né? Perde xixi. E aí, gera incontinência. E aí... E isso é decorrente da hiperplasia prostática benigna. Se tiver um câncer, é um achado. Esses sintomas não são do câncer. E, de novo, para você ver como todas essas condições, elas têm na saúde do homem... De novo, eu vou reforçar essa fala aqui até o final. Não se resume à próstata, ela consegue reverberar em aspectos até da convivência social. Então, imagina você uma pessoa que tem uma hiperatividade da bexiga e fica com essa bexiga frouxa. Isso. Eu tô sentado aqui com os amigos para tomar um café, de repente... A calça se molha lá. Isso acontece, a gente não consegue sair com eles. E aí você acaba... Aí usa fralda numa cidade quente, aí gera assadura, aí gera fungo, aí é outro problema, entendeu? Ele evita sair de casa, né? Então, evita ações sociais, evita situações. Quando sai, ele... Não, minha avó, não, coloca logo a fralda bem aqui, porque senão... Você vai se mijar na frente de todo mundo. Isso, gera um constrangimento. Infelizmente não dá tempo. Mas existe tratamento para bexiga hiperativa. Existe. Existe tratamento para bexiga hiperativa. Quando chega, existe tratamento em todos os estágios. O início da HPB, o final da HPB, a bexiga hiperativa, que já é uma consequência. Existe tratamento para o câncer, existe tratamento de forma cirúrgica, de forma de radioterapia, de forma de acompanhamento. Existe tratamento. Não dá pra normalizar isso. É porque as pessoas... ficou mais idoso, então tá tudo bem perder xixi e usar fralda. Exato. Não, gente, não é assim. Isso não é pra ser normal. Existe tratamento. Eu indo procurar hoje, a doutora depois. Não, o tratamento hoje, na urologia, eu digo que avançou assim drasticamente. Principalmente numa das coisas que já não é tão mais inovadora, que é a robótica, né? Sim. E eu sei que a Amanda já faz. Já estou em capacitação. Ainda estou no treinamento da robótica. Mas eu tive que dar umas pausas por causa das gravidezes, então... Faz parte. Só pra gente pincelar um pouquinho sobre isso. Então, por exemplo, paciente que foi diagnosticado com hiperplasia prostática, e às vezes ele tem aquele medo, né? Olha lá, cidadão masculino. Ser humano homem. Você tem próstata, eu brinco com isso também, o homem tem próstata, então logo ele está condenado ou a ter uma hiperplasia prostática ou possivelmente ter um câncer de próstata. E só um adendo, todos os homens a próstata vai crescer, isso é fisiológico, é igual o pé de criança, vai crescer, vai perder o sapato. Fisiológico, então assim, normal a próstata crescer, não é um susto, isso é fisiológico. Então não é nada assim que vá ser assustador, e se é fisiológico e ela começar a atrapalhar outras funções, aí é onde a gente tem que atuar. O urologista tem que atuar. Pronto, perfeito. E muitas das vezes esse cidadão, ele tem medo de fazer a raspagem da próstata porque vai perder a ereção, não vai conseguir mais namorar, etc. E aí? Nada, é mito. É mito. Responde assim, olhando gente, no olho é mito. deles. Olha só, vamos lá. Eu senti ela meio revoltada respondendo. Mito, galera, é mito. Porque, vamos lá. A cirurgia de raspagem da próstata, eu explico como uma analogia. É como se fosse um túnel completamente obstruído e a gente tira toda a obstrução daquele túnel. Então, a gente raspa o miolo da próstata, como se fosse um pão massa grossa, a gente tirou o miolo, ficou só a casca do pão.
Isso só vai fazer com que ele urine melhor. Isso. Eu não mexo em parte nervosa, em parte vascular, eu não mexo com artéria, eu não mexo com nervo. Então, isso não gera impotência sexual. Agora, a cirurgia do câncer de próstata, dependendo do estágio que esteja o câncer de próstata, ele pode sim estar invadindo a parte nervosa e muscular periprostática, ou seja, adjacente à próstata. E na cirurgia a gente não vai... deixa esse pedacinho aqui de tumor pro cara ter ereção. Vamos deixar. Não, a gente tira tudo e depois a gente reabilita, né? Com fisioterapia pélvica, com remédios para ereção, mas na hora, dependendo do avançar da doença, a gente tira tudo. E aí sim, pode gerar incontinência urinária porque teve lesão muscular, e impotência sexual porque teve lesão do feixe vásculo nervoso. Mas na ressecção de próstata, para próstatas benignas, não tem nada a ver. Absolutamente nada a ver. Então anotou aí, né? Falei bem devagarinho. Bem devagarinho pra Muito bem explicado. quebrar esse medo de que, não, eu já tenho uma condição de hiperplasia prostática, tá me prejudicando, vou fazer a raspagem e já vou saber que não tem problema. Porque não tem problema. Eu já ouvi muita gente falar isso, que tipo, eu não vou fazer porque não tem condições de eu parar de namorar e tal. Isso. Aí às vezes outros vão, mas vão assim, aquele nervoso, aquela coisa de que não vai mais conseguir. Aí já fica perguntando qual vai ser o remédio, como é que ele vai tratar se ele não conseguir. Não é isso. E aí, assim, a gente tem que fazer os tratamentos precoces, porque o sistema urinário é um sistema fechado, tá? Então, tem o rim, produz urina, passa pelo ureter, que é um canal, vai para a bexiga, que armazena, sai pela uretra. Isso é um sistema fechado. Se a gente tem a próstata bem aqui no final, obstruindo, a bexiga não vai ter mais capacidade de ejetar urina. Um tempo ela vai parar, são aqueles pacientes que tem que usar sonda. Porque uma hora ela não vai mais conseguir ejetar a urina, não vai ter a contração. Se ela não coloca para distal, ela reflui a urina. Isso reflui para o rim. Então, a longo prazo, a história natural da doença, se não fizer nada, é causar lesão renal até hemodiálise. Olha só como as coisas são integradas, né? Exatamente. Então, assim, é só fazer uma raspagem da próstata ou uma retirada desse adenoma prostático que o fluxo da urina vai seguir normalmente, como é para ser. Então, é bom tratar da forma inicial porque é muito melhor e a bexiga não vai ter nenhuma consequência ou sequela de ter ficado tanto tempo obstruída. E o medo? O medo do pós-operatório? Então, esse medo é inerente a qualquer cirurgia, tá? Mas aí a gente tem que explicar bem, explicar exatamente o que vai acontecer. Nas raspagens de próstata e no câncer de próstata, o paciente vai sair com sonda. Então, assim, ele acorda e tá com uma sonda. E tá tudo bem. No primeiro dia da raspagem, a gente deixa uma irrigação, lavando a bexiga, e a gente tira essa sonda e ele é para ter um jato de menino de 20 anos. No câncer de próstata, a sonda fica ali mais ou menos uns 10 dias, porque a gente refaz o canal. A gente tira toda a próstata e refaz o canal da uretra com a bexiga. Então, tem que ter um molde, né? E aí, a gente deixa mais ou menos uns 10 dias e depois tira a sonda e avalia como é que ele vai urinar. Se ele vai urinar bem, se ele vai perder, se ele vai urinar forte, fraco. E a gente tem que avaliar. Então, o pós-operatório, ele tem que ser tão bem explicado quanto o pré. Perfeito. Para que o paciente alinhe suas expectativas e não ache que vai sair dali já urinando super bem. Não, tem que ter repouso. Por fora, ele vê que não tem nada. Só tem 3 pontinhos aqui, eu tô ótimo. Vai ter que ter repouso, não pode ter relação, não posso fazer esforço físico. Eu tenho um paciente que eu operei de uma raspagem. E ele é atleta, né? Muito atleta. Aí eu falei, olha, falei tudo, tem que ter repouso, dentro tá cortado, pode sangrar e tal, repouso. Aí 2 dias depois ele fez uma caminhada. Ele, doutor, eu não consegui ficar em casa. Eu fiz uma caminhada, aí sangrou, aí eu... Então... Por fora você vê que tá ótimo, tá perfeito. Nossa, eu não tenho cortes. Não tenho corte nenhum, porque a gente entra pela uretra, então uma via natural. Mas dentro a gente cortou. Tá? Então, assim, tem que realmente ter um cuidado e ter essa paciência de esperar esse pós-operatório. Perfeito. Pronto, mudando um pouco de assunto, e eu sei que normalmente, o pessoal de casa já conhece, que é o Rossi que normalmente faz perguntas mais polêmicas. Eu tô guardando a minha aqui, ó. Ave Maria. Não sei se vai ser a mesma, mas eu queria tocar agora num assunto um pouco polêmico que já vem falando, e eu tô me segurando. Deixa eu ver, vai lá. É testosterona? Então, não só ela, né, mas os desfechos. Ih, esse pessoal aí da academia que a gente comentou, eu tô só me segurando, o assunto tá surgindo, né, o pessoal, vocês estão conversando, eu aqui na minha cabeça, eu quero falar da testosterona. É isso. É outro ponto importante na saúde
do homem. A testosterona parece que é um negócio que, tipo assim, o foco é estético, e parará, ganho de massa muscular. A gente tá numa época de que tudo é pra ontem, né? Perder peso é pra ontem. Você passa 5 anos da sua vida ganhando, mas pra perder, quer perder em uma semana. Isso. Não faz atividade física, mas quer ganhar músculo em um mês. Então, isso, na prática... Tá em voga. E também não faz muito sentido do ponto de vista fisiológico, né? O nosso corpo, ele processa e leva tempo para se adaptar a algumas coisas. Mas vamos lá. Testosterona no ambulatório de urologia. Rapaz novo, chega lá dizendo que tá fadigado, que tem um pouquinho de gordura abdominal, né? E aí ele diz que não sente vontade de se exercitar, aí come muita porcaria e começa a relatar que tá tendo dificuldades para namorar, não tem desejo, não tem libido. Aí você pede lá pro exame laboratorial, testosterona, perfil hormonal dele básico, junto com os outros, glicemia, lipidograma, e vem uma testosterona ali limítrofe. Tá. E aí ele já diz, pode botar testosterona? Pode repor testosterona? E aí começa a gerar aquela ansiedade. Eu conheço pessoas que até se comparam com outros. Né? Não, a testosterona do meu primo, do meu amigo é 800. Como é que eu faço para chegar lá? Aí tem curso na internet que é só falcatrua que vende para dizer como você aumentar a sua testosterona. Tem aquele primo, né? Não, a minha tá aqui porque faz desse jeito bem aqui, ó. Mas nos receita conte de bolo. aí, como é que é isso? Então, acontece exatamente assim, né? O paciente, ele quer um milagre. Muitas vezes é realmente jovem que tá na academia e tá dizendo que, eu tô indisposto, eu não tô tendo libido pra namorar, mas é um paciente que trabalha pra caramba, tá estressado, não tem tempo de fazer uma atividade física. Come só hambúrguer com refrigerante. Come só besteira, trabalha 1000 horas por dia, não tem tempo, estresse no trabalho, e aí a gente vai e pede a testosterona, porque ele pede que a gente peça, e a gente pede. E vem lá uma testosterona limítrofe. Primeiro, são várias conversas. Eu falo, olha, não adianta nada você querer colocar uma testosterona se o seu organismo, que a casinha tá toda bagunçada. Não vai dar certo. Eu sei que é muito difícil a gente falar, você tem que perder peso, você tem que fazer atividade física, porque assim, as pessoas só fazem o que querem. Exato. A gente só tá aqui pra orientar, mas ninguém vai dizer, olha, para de fumar. E ele, ok, tu me disse, parar. Então eu vou parar. Não, isso não é assim que acontece. Então, as pessoas só fazem o que querem. É muito fácil eu repor uma testosterona e ele se sentir um super-homem, super disposto. Nossa, depois que eu comecei a fazer testosterona, porque o nutrólogo mandou, e aí ele fez uma receita de bolo, comprei tudo aquilo ali, tô me sentindo muito bem. Tudo bem, a curto prazo você realmente se sente um super-homem, porque você repõe uma testosterona que é um hormônio que te dá disposição, cognição, memória, você fica muito bem. Mas a longo prazo, isso dá muitos efeitos colaterais. Você pode ter doenças cardiovasculares, você pode ter doenças cerebrais, você pode ter infarto, você pode ter o derrame, né, como popularmente chama. Então, assim, problemas da cognição, vários problemas. E o outro problema é que o paciente jovem, ele vai ficar infértil. Como eu falei, o corpo, ele produz testosterona pelo testículo. Então, assim, mulher também tem testosterona? Não pelo testículo, tá? A gente tem, isso é importante dizer, mulher tem testosterona baixa e é para ser baixa, porque é normal ser baixa, tá? E o homem tem a testosterona ali que vai entre 250 a mais ou menos 800 de laboratório, dependendo da referência. Primeiro que não importa se tua testosterona tá 500 ou 800, isso não vai fazer uma grande diferença a nível fisiológico. Então, tudo bem se ela tiver 700 ou 500, é a mesma coisa. Esse paciente, se ele repor uma testosterona de forma exógena, de fora para dentro, o organismo dele vai entender, olha, tem muita testosterona, eu nem preciso mais produzir tanto. Então, o testículo, férias. Que é o órgão que produz testosterona, ele vai começar, órgão que não se usa, é um órgão que atrofia. Ele vai começar, diminuir. Então, ele vai murchando, porque não tá tendo uso, isso a longo prazo, anos e anos usando. E aí, se o testículo está diminuindo, não tem produção de espermatozoide. É um paciente completamente infértil. E aí, isso com 20 anos está ótimo. Ele não está querendo ter filho. Mas quando ele chega nos 30 e pouco, ele quer ter filho. E para reverter, às vezes nem consegue. Isso é um ponto. O segundo ponto é comparar com o coleguinha, né? Não, porque o fulano tá usando testosterona, tá ótimo, não sei o quê. E se tu não receita testosterona, ele procura outro que receita. É muito mais difícil tu explicar tudo do que tu simplesmente, é muito mais fácil dar uma canetada aí, tá aqui, valeu.
injetado, tudo vai certo. lá. Mas é muito mais ético e coerente tu tentar explicar. Então, os nutrólogos, eles somente passam e não pegam a complicação. A gente, o urologista, pega a complicação. A gente pega o testículo pequeno, a gente pega o paciente infértil, a gente pega o paciente cheio de problema, né, cardiovascular, enfim, como eu já citei. A gente pega esses pacientes, os endocrinologistas também pegam esses pacientes. Então, repor testosterona é somente se a níveis laboratoriais estiver abaixo de 250 e o paciente esteja sintomático. Porque pode ter laboratorialmente abaixo de 50, o paciente está bem. Então, ele tem pelos no corpo, ele tem a voz grossa, ele tem cabelo, ele tem postura física de homem, ele não tem um formato ginecoide, ele tem um formato androide. Então, ele tem todos os caracteres masculinos, que significa que ele tem uma testosterona ok. Tem testículo do tamanho normal, então ele não precisa necessariamente repor testosterona. A gente só deve repor, porque assim, primeiro tu tem que repor algo que está em falta. Tu não repõe algo que está normal. Isso aí tu estaria suplementando o que não é o caso da testosterona. Então, repor algo que está em falta. Então, se chega um paciente com baixa de testosterona de forma laboratorial e sintomática, a gente pode repor e ficar observando o hematócrito, porque a testosterona, leigamente falando, ela engrossa o sangue. Sim. Então, tem que avaliar o hematócrito, porque esse engrossamento do sangue pode gerar trombos, que pode gerar o infarto, pode gerar isquemia do encéfalo. Bom, tem vários problemas. Então, assim, dosar PSA, dosar hematócrito, hemoglobina, hematócrito, dosar a testosterona e acompanhar esse paciente é um casamento. Ali realmente tem que ter um casamento. Então, tem as indicações. São os pacientes com hipogonadismo. Eles não estão produzindo testosterona e não estão tendo as suas atividades coerentes. E é essa palavrinha-chave que eu ia querer abordar. Hipogonadismo. Traduzindo para o público, quando o paciente chega com uma queixa de uma testosterona baixa e sintomático, o hipogonadismo ele pode ser secundário ou primário. E aí, às vezes, a causa da testosterona baixa, ela pode ser uma disfunção que está em outro lugar e que só repor não vai adiantar. A gente tem que pedir todos os hormônios do eixo. É como eu explico. Existe o eixo da cabeça, que é o FSH, e o LH, que está na hipófise. Então, eles vão produzir o estímulo para que o testículo produza testosterona, para daí ser produzida a testosterona. Se tiver muito, esse LH e FSH vão falar, não, produz menos. Se tiver menos, produz mais, tá? Então, se você, por exemplo, tem um problema na hipófise, você não precisa repor testosterona, você precisa resolver a hipófise. Se você tem um problema na produção de FSH, resolver FSH, LH, resolver LH. Então, nem tudo está direcionado apenas à testosterona. Então, tem que estudar esse paciente primeiro, pedir vários hormônios. E se tudo vier normal e ele disser, eu estou sem libido, aí você vê, né? O corpo está desorganizado, a libido às vezes está muito mais psicológica, relacionada ao estresse, à falta de sono, à indisposição. Se você ajustar tudo, você vê que o cara melhora. Sem tu nem precisar fazer reposição de testosterona. É porque ele tem preguiça. Ele não quer. Ele quer uma fórmula mágica, como todos querem. Doutor, rapidão, Rosa, eu quero pedir um favor pra senhora, porque a senhora estava explicando. Tá muito técnico? Não, e não é isso não. Eu acho que já tá. E eu fiquei assim com um leve sorriso, né? Eu fiquei com um leve sorriso, porque eu me lembrei de uma pessoa muito específica. Quem? Falando sobre testosterona, não posso citar nomes aqui. Tá bom. Não posso citar nomes. Tudo bem. E aí, qual é o favor? Pra senhora mandar um recadinho específico. Que além dessa pessoa tomar testosterona sem uma orientação de um urologista, nem de um nutrólogo... Nem do endócrino. Nem de ninguém da cabeça que ele se acha da medicina. Ele ainda mistura várias outras coisas pra fazer uma bomba assim, de vitamina, sabe? Que eu não sei como é que ele consegue. E tem uma testosterona até acima do nível. Nossa, acontece demais. Acima do nível normal. Porque diz, não, que homem tem que estar com a testosterona lá em cima. E tá aqui assim, ó. Então manda um recadinho pra... Não é nem essa pessoa específica, né? Mas pra outras pessoas que eu percebi que tem muita gente, né? Pra essas pessoas que geralmente, né? Assim, pode ser aqueles... treinadores de academia, ou mesmo qualquer uma pessoa normal que acham lindo ter uma testosterona de 1.200, de 2.000. Eu recebo esses pacientes muito. Não é vantagem. Você só tá acumulando efeitos colaterais. Você não tá acumulando... Uma hora a conta chega.
Você não tá acumulando benefícios. Se a testosterona chegar no 800, tá bom, tá tudo bem, tá fisiológico. Passou disso, não tem benefícios, tem mais colaterais e uma hora a conta vai chegar. Vai chegar, você vai ter mais predisposição a eventos cardiovasculares, infarto, problemas, derrames cerebrais. Então, assim, calma. Tem muito jovem tomando testosterona, Deus dará, e isso não dá certo. Porque você, a longo prazo, vai ter prejuízo. Procure um urologista, ou se você não quiser, procure pelo menos um endocrinologista. Pelo menos. Pelo menos, porque aí você pode até fazer a coisa errada, mas baseado em alguma evidência e você sabe que alguém te orientou. Porque pelo menos você faz, mas faz sabendo que tá fazendo errado. É pior do que fazer sem nenhuma orientação e achar que tá certo e na hora tá errado. Então, assim, toma muito cuidado. Porque não é brincadeira, testosterona. Obrigada. E tem, assim, é difícil traduzir a bioquímica disso, né? Para o público. Não, é difícil. Eu não vou conseguir traduzir aqui como que a testosterona entra no seu organismo, o que é a diferença entre testosterona total, livre, biodisponível e assim por diante. Ou a diferença entre os hormônios biosimilares e não. Mas, assim, o recado que a gente precisa deixar é o seguinte. Naturalmente, o homem, à medida que ele tende à senilidade, esses níveis de testosterona, eles vão declinar. Então, isso é esperado. É a andropausa. É a andropausa. É igual a menopausa. Então, numa avaliação clínica, onde você avalia todo o contexto, vamos supor, se você é um paciente que está entrando na andropausa, né, um indivíduo que está entrando na andropausa, mas você tem comorbidades como tipo hipertensão, diabetes. E aí você não sabe que tem, mas se de repente você já tem uma fragilidade capilar e você faz uso da testosterona, os metabólitos secundários dela irão induzir um aumento da pressão arterial. E se você tiver um AVC não, se você tiver ali, ainda não chegou no estágio do AVC, mas se você tiver um trombo ou um aneurisma já em formação ou formado, você está potencializando o risco desse aneurisma se romper e você ter um AVC, que é um acidente vascular cerebral. Então, assim, tem muitos efeitos colaterais que precisam ser analisados e manejados para compensar o risco-benefício. Eu sou bem radical, assim. Hoje em dia, tu é um super-homem. Se tu tiver um AVC e ficar com o corpo paralisado, alguém vai ter que limpar seu bumbum. É isso. Exatamente. Então, assim, foca no que tu quer. Dá para ser super-homem de outras formas. Não precisa fazer reposição de testosterona. A gente precisa buscar qualidade de vida. E qualidade de vida é a mensagem final, que eu acho que o nosso tempo está se esgotando, mas eu achei assim, que qualidade de vida não se resume a ter músculos e um efeito estético e, de repente, muitas outras coisas prejudicadas. Você pode buscar um equilíbrio. E equilíbrio significa você buscar, de fato, algo na balança ali. E outra, a longo prazo vai se sustentar. Né? Não, é igual, tipo assim, eu não quero emagrecer, eu quero que me emagreçam. É um pensamento muito errado. Então, assim, faz por onde? Ajeita a casinha. Ajeita a tua casinha, que é teu organismo. E aí vai muito bem. Não precisa algo pra ontem. Justamente, vai aos poucos, né? Meu Deus do céu, só pra gente finalizar, tava falando de testosterona. Gente, vocês acreditavam na academia com meu esposo, lá na minha cidade. E chegou uma pessoa aleatória, tava entre amigos. E tu não quer não. Isso acontece demais. Acontece Até demais. pra mulher, sabia? Até pra mulher. Oferecem. Eu falei, Deus me livre, vambora, embora. Peguei ele assim, vambora. É porque é fácil, hoje em dia tá muito fácil. E realmente tem a síndrome do super-homem. A pessoa se sente muito bem, disposta. Realmente. Se sente eu digo, se sente um verdadeiro touro ali, né? Ainda falaram assim, parede cuidado. Na frente dele, ele derruba. Ainda falaram assim, cuidado, que pra tua mulher aí, ó. Falei, gente. É isso, só que assim, não existem, a conta chega, como o Eric falou. Então, assim, não é a melhor forma. Pronto, e doutora, pra gente finalizar, pra encerrar aqui o podcast da melhor forma, porque eu acho que a gente conseguiu, Rossi, colocar na mente aqui das pessoas alguma coisa boa. Se não conseguiu, você volta e assiste o episódio de novo, que eu acho que vai dando certo. Só uma mensagem aí pra gente encerrar, pros homens e pras mulheres que os acompanham, né? Porque a gente também tem um papel fundamental na saúde do homem. Se tem. Então, assim, aquele puxãozinho de orelha, né? Pra gente encerrar uma mensagem pra eles. Então a mensagem final seria assim, homens, se cuidem, porque eu vou falar igual bebida no trânsito. Você é o amor de alguém.
Tá? Então, assim, você é o esteio daquela família, suas filhas precisam de você, sua mulher precisa de você. Então, se ela tá se importando e marcando consulta pra ti, ela ainda está se importando. Valoriza ela, porque se ela não se importar, né? Cuidem da sua saúde, higienizem seu pênis, por favor. Cuidem da sua micção, da sua função urinária e não deixe pra o problema chegar no auge e você ter que ter cirurgias mutiladoras ou ter que fazer cirurgia para câncer, que vai invadir músculo e tu vai ficar impotente, incontinente. Vai no tempo certo. Eu acho que a prevenção é o melhor remédio nesse caso. Perfeito. E saúde do homem não se resume à próstata. É isso. Não, e você, Rossi, como único homem aqui presente no nosso podcast? Eu sou o único homem presente no podcast, então eu tenho propriedade para falar, né? Eu acho que todo homem precisa exatamente disso. A saúde do homem, ela não se resume a um órgão, uma glândula específica, nem tampouco ao pênis. Sim. Ela é uma saúde integral, então a gente precisa cuidar da nossa espiritualidade, Sim. do nosso convívio social. A gente precisa cuidar da nossa mente, do nosso coração, pulmão, rim, bexiga, tudo. Tudo. Porque não somos, afinal de contas, órgãos isolados. Nós somos um ser completo. E aí, se você não estiver cuidando desse ser completo, alguma coisa vai estar sofrendo em detrimento de outra, tá? Só esse adendo, assim, isso realmente acontece. Eu tenho um paciente que, perto de operar, aí a pressão dá super alta, e falou, olha, infelizmente, eu não vou poder lhe operar. Ele, não, doutora, mas a senhora não vai operar a próstata? Falei, olha, eu opero o paciente. Então, assim, se você tem problema em qualquer outro lugar, a sua próstata não vai ser operada. Porque é o paciente como completo. Eu não me resumo somente àquilo. Exatamente. É tudo. É isso. É isso. Pessoal, vamos aos finalmente, as mensagens de agradecimento. Vamos aos finalmente. Olha, eu não sei vocês, mas se eu fosse homem, eu me consultava. Inclusive, acho que eu vou levar meu avô. E pra isso, a gente precisa do seu contato, né? Do seu Instagram, onde é que ele encontra. Então, eu atendo no São Domingos, tá? Tanto no Beckman quanto no Golden. Atendo na Uroclin, que é uma clínica lá no Renascença. E o meu Instagram é @amandajordão.uro. O Instagram profissional, e lá eu posso tirar algumas dúvidas, tem vários vídeos, tem inclusive vídeo daqui a pouco de bexiga hiperativa, algumas coisas que eu já fiz, e é isso, o contato, né? O contato do São Domingos é 3216-8600, e o contato da Uroclin é 8144-4583. Pronto, Mas deve ter falado certo, depois vocês checam lá. Memória tá boa, tá funcionando. Significa que ela tá exercitando. Porque eu costumo brincar que tem gente que não lembra mais nem do próprio telefone, né? Não, então. Mas ela lembrou. Perfeito. Tá aí, tá feita a propaganda da doutora, viu? Tá o contato, anotem. Isso, e tem paciente que chega pra mim e já vai olhando pro dedo. Pode olhar, tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Eu não vou me inibir com isso. Eu acho que tem que olhar mesmo. Não, é bem tranquilo, gente. Eu tô olhando aqui de perto. Fininho, é bem fininho, é bem tranquilo. Tá tudo certo. E se precisar fazer exames laboratoriais para acompanhar sua saúde do homem, testosterona, PSA e etc., que a gente nem pontuou muito sobre o PSA, né? Mas é importantíssimo falar do PSA e dos seus interferentes, mas isso vai ficar para um próximo episódio. Mas se você precisar realizar exames com confiança e num laboratório que preza pela saúde do homem, aonde que é? Instagram, @Laboratório Cedro. Lá tem um linkzinho no perfil que você vai ter acesso ao nosso podcast no YouTube, no Spotify. Também aos nossos contatos, que a gente também tem coleta domiciliar, tá, pessoal? Só lembrando. Então, eu tô com medo ali de ir no laboratório pegar fila. Agenda sua coleta domiciliar, que tem uma equipe maravilhosa. Não queria dizer nada, sempre uso com os meus avós. Uma equipe maravilhosa que vai atender você na sua residência. Inclusive, até postaram outro dia uma história da uma mãe postando o filho na cama, assim, ó. De boa. De boaça. Nada como o conforto da sua casa. Isso. É isso. Então, você tem o melhor laboratório aqui da cidade. Não queria dizer nada, né? Mas, assim, já falando. E o nosso estúdio, que sempre nos apoia no podcast. O 98 Records Studios, que é um estúdio maravilhoso, que a gente grava aqui nosso podcast no YouTube e também no Spotify. E a nossa equipe que tá ali atrás também, mandar um alô pra eles, né? Isso aí. Então, pessoal, até a próxima. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.